buenas tardes para todos os obreiros, para todos os colaboradores, CPOs, grupos, para todos aqueles que todos os domingos participam desta classe, que com segurança fortalece a vida espiritual. Domingo, dia 22, nós outros tivemos a classe e o tema foi "Usted ha honrado a todos", se acorda? Porque esse último domingo não tivemos a classe no último domingo. E o tema desta classe de hoje será este aí. "Usted ha honrado a Deus", porque muitas vezes uno honra a todos, mas não honra a Deus. Devemos honrar a Deus e devemos honrar a todos. Vamos primeiro fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe. Deus meu, em nome dele Senhor Jesus, primeiramente lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em tua presença, para tratarmos de um tema e de coisas espirituais, para edificação, para o fortalecimento espiritual de todos tus servos. Espírito Santo, tome a direção desta classe, conduzca, abra o entendimento de todos tus servos. Se há alguém indisposta, se há alguém com dolor, com mal-estar, seja curado aí a hora de todo mal-estar, de toda indisposição, e que seu entendimento esteja liberado para entender a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é esse: "Usted ha honrado a Deus", porque Deus merece que uno pueda honrá-lo. Vamos ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Leemos domingo, dia 22, versículo 17, até o versículo 20. Hoje vamos ler do versículo 21 até o versículo 25, para finalizar ele capítulo 2 e depois em pensarmos ele capítulo 3. Ele versículo 21 diz assim: "Porque para este propósito habeis sido chamados, pois também Cristo sofreu por nós outros, derrando-os exemplo para que sigais suas pisadas." Todos nós outros fomos chamados por Deus com um propósito, como Jesus. Quando ele vindo a este mundo, ele não vindo a turismo, ele não vindo de passo, mas ele vindo com um propósito de salvar a alma, um propósito de morrer na cruz, sacrificar a vida na cruz por aqueles que de verdade creem nele, porque através de nossa fé nós outros podemos conquistar nossa salvação. Leia comigo esta frase: "Porque para este propósito habeis sido chamados." Não fomos chamados para qualquer coisa, fomos chamados com um propósito, e este propósito é ganhar a alma. Mire a explicação. Pedro estava dizendo que quando uno sofre por cometer uma falha, não tem nada por que enorgulhecer-se. Por isso tem que suportar ele castigo com paciência, sem esperar ser elogiado por Deus, pois ele castigo deve ao erro cometido. Ou seja, você não pode quedar orgulhoso
com a situação de haver pecado e dizer, não, eu pequei, eu errei, e eu suportei com paciência o castigo que estou passando, se é que podemos chamar de castigo, porque quem castiga o homem são suas malas decisões, são suas malas atitudes. Não há para que estar orgulhoso, porque pecou e suportou aquela situação. Não, devemos a cada dia reconhecer, se estou hoje cosechando isso aqui que eu sembrei, é porque é minha culpa. Jesus sofreu, mas ele não sofreu porque ele errou, porque ele pecou, não, ele sofreu por causa de nossos pecados. Aí sigue a explicação. Pero se por hacer lo que es bueno, uno sufre e lo suporta, isto certamente é aprobado delante de Deus. Por supuesto, a reação natural de todos é devolver ele golpe quando hemos sido tratados injustamente. Veja que quando uma pessoa falha, peca, ela já sabe das consequências que vendrá. Mas há pessoas que muitas vezes são injustiçados, passam por situações que a vontade é reacionar. A vontade é fazer justiça com as próprias mãos. Mas quando nós outros estamos honrando a Deus, permitimos que Deus cuide de tudo isso. Aí sigue a explicação. Temos que confessar que essa é nossa primeira reação. É verdade. Quando somos perseguidos e injustiçados, não hacemos nada, não damos motivo e nos persegue, a carne quer reacionar. Mas nós outros que somos espirituais e que vivem em espírito, que hacemos? Entregamos em las manos de Deus. Hasta porque Deus permite que passemos por todo para estarmos mais aferrados e dependendo dEle. Aí diz mais a explicação. Aunque ermos aprendido que temos que permitir que em esses casos Deus se haga cargo do assunto, pois Ele ha dito em sua palavra, minha é a vingança, eu la pagarei. Por isso, quando se levantam contra nós outros entregamos todos em las manos de Deus. E que Deus haga a justiça, porque na realidade, quando se levantam contra nós outros, não estão se levantando contra nós outros, estão se levantando contra Ele próprio Deus. Sempre eu oro para que aquela pessoa alcance a misericórdia de Deus, porque eu também um dia tuve ele mesmo comportamento daquela pessoa. Criticava a igreja, perseguia a igreja, criticava porque minha mamãe ia à igreja, era um perseguidor da igreja. E veja que raro. Hoje, eu que era perseguidor, hoje sou perseguido. Eu que era o que criticava, hoje eu sou criticado. Mas entregue nas mãos de Deus, porque entendo que as pessoas não conhecem a verdade, como eu não conhecia, e falava coisas que não sabia, e falava coisas por uma ignorância de não conhecer a verdade, a palavra de Deus. Versículo 22, mire que Pedro diz, ele qual não cometeu pecado, nem engano algum se hallou em sua boca. Veja que Jesus sofreu, passou o que passou, não porque ele havia cometido pecado,
ou algum engano saiu de sua boca. Mas todo isso que ele passou foi por minha alma, foi por sua alma. Aí está a frase que me chamou a atenção. Ele qual não cometeu pecado. Ele não cometeu nenhum pecado, mas por meus pecados, por nossos pecados, ele teve que ir ao Calvário e morrer na cruz por nós outros. Ponga lá a explicação, por favor. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, passou por duas classes de sofrimento. Sofreu como um ser humano, quando se converteu em um homem, sofrendo por causa da justiça. E também sofreu pelos pecados do mundo. Veja que o Senhor Jesus, ele sofreu por causa da justiça. Que é a justiça? A palavra de Deus. Os religiosos lhe perseguiram. Por a lei, não se poderia matar Jesus. Por a lei dos judeus, eles não poderiam condenar Jesus à morte. Por isso que eles entregaram Jesus aos romanos e levaram aos romanos a tomar aquela decisão de matar, de crucificar nosso Senhor Jesus, porque os religiosos se viam prejudicados, porque a gente estava abrindo os olhos, a gente estava conhecendo a verdade, porque a verdade nos conduz a uma vida de retitude, a uma vida santa com Deus, e os religiosos não queriam que aquilo acontecesse. Aí diz assim mais, esse sofrimento é nossa redenção. Jesus sofreu, eu não tenho que sofrer, nem você, o que ele sofreu. Sofremos persecuções, sofremos um montão de coisas, mas como ele sofreu fisicamente, eu não tenho que sofrer, nem tampouco você, porque o sofrimento de Jesus foi para nossa redenção. É algo em lo qual creemos e aceitamos, pero de que de nenhuma maneira podemos imitar. Eu creio nele sofrimento que Jesus passou por nós outros. Foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, mas esta classe de sacrifício que ele hizo com seu corpo, eu não devo lastimar meu corpo, nem você, em dizer, não, eu estou sofrendo porque Jesus sofreu. Não, nosso sofrimento é ser perseguido por causa da justiça, por causa da palavra. Aí sigue mais, sin embargo, em sua vida aqui na terra, Cristo nos deixou um exemplo. Ele vindo a este mundo com uma missão e um propósito. Ele não vindo a este mundo para qualquer coisa. Ele vindo com uma missão e ele vindo com um propósito. Que propósito? Salvar nossa alma, recuperar a aliança que Adão e Eva rompeu quando desobedeceram a Deus nele jardim. Aí diz mais a explicação. Quando o ministério dele Senhor Jesus passou a ser público, os relatos de los evangelhos nos conta que ele sofreu por causa da justiça. Quando você e eu sofrimos por nossa fé, recordamos o exemplo que ele nos deixou de permanecer firme em seu propósito, hasta ele fim. Jesus não perdeu ele foco. Quando ele foi preso, o lastimaram, foi hecho de tudo. Ele não perdeu ele foco.
Ele foco era chegar hasta o Calvário, morrer naquela cruz. A morte de ele iba cambiar toda a situação que foi danhada allá atrás por Adão e Eva. Versículo 23. E quem, quando lhe ultrajavam, não respondia ultrajando. Quando padecia, não ameaçava, sino que se encomendava àquele que juzga com justiça. Jesus era ameaçado, ele não ameaçava. Quando padecia, ele quedava callado. E ele entregou, como está escrito aí, àquele que juzga com justiça. Essa é a frase que me chamou a atenção. Tudo que Jesus estava passando, sofrendo, ele entregou, aí está, aquele que juzga com justiça. Quem juzga com justiça é nosso Deus. Quantos que eram perseguidores fortes de nossa igreja e que de la nada se converteram, porque nós outros entregamos nas mãos de aquele que juzga com justiça. Mire que diz a explicação. Ele deixou que seu padre ajustara as contas pendentes. Novamente recordemos a cita de la carta a los romanos, em la que ele, apóstolo Pablo, escreveu em ele capítulo 12 de sua epístola, versículo 19: não os vingueis, vós outros mesmos, amados meus, sino derrad lugar à la ira de Deus, porque escrito está: minha é a vingança, eu la pagarei, disse ele Senhor. Ou seja, Pablo ensinou a los romanos, a los crentes romanos, a los servos, entregar as injustiças em las manos de Deus. Porque se queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, nós outros estaremos dizendo a Deus que não confiamos nele. Mas quando entregamos, está em tuas mãos, Senhor. Eu entrego essas pessoas ou esta pessoa em tuas mãos. Tenha misericórdia dessa pessoa. Você está conservando sua alma, mantendo limpo seu coração e assim permitindo que Deus pueda actuar. Aí diz mais a explicação: permitamos que Deus se ocupe destas contas pendentes que temos e, por certo, ele se encargará de elas. Agora vemos que Jesus havia sofrido pelos pecados do mundo, sofreu, morreu para nossa redenção. Tudo que Jesus passou, a decepção, a traição, tudo que ele passou era com um único propósito: nossa redenção. E quando provamos que creemos nele sacrifício de Jesus, quando nos bautizamos em las águas, quando sacrificamos esta carne para servir a nosso Deus, quando já não mais agradamos ele coração, mas agradamos a Deus e passamos a ter uma atitude racional e não mais emocional. Versículo 24, já estamos cerca de terminar, ele diz assim, nele versículo 24, e ele mesmo levou, ele não mandou nada de levar, ele mesmo levou. Há coisas que eu não posso fazer por você, nem você por mim. Há coisas que um não pode fazer por um, cada um tem que fazer. Ele mesmo, aí está escrito, ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre a cruz.
a fim de que morramos ao pecado e vivamos à justiça, porque suas heridas fuestes sanados. Ou seja, quando uno morre para o pecado e uno vive para o Senhor Jesus, uno está sendo sua parte. Deus não vai fazer minha parte que eu tenho que fazer. E eu não vou fazer a parte dele. Cada um hace sua parte. Aí está o que me chamou a atenção. Ele mesmo levou. Coloque a explicação, por favor, para que todos possam ler. Como dijimos anteriormente, este não foi um exemplo colocado ante nós outros. Você e eu não podemos sofrer para borrar nossos pecados e muito menos por causa dos pecados do mundo. Como eu estava falando, o sacrifício físico que Jesus isso involucrava o sacrifício espiritual, porque ali estava havendo uma batalha e ele tinha que sacrificar seu corpo. Mas hoje já não temos mais que sacrificar nosso corpo lastimando-lo, mas sacrificar nossas vontades, sacrificar nosso eu, sacrificar as paixões da carne. Esse sacrifício, sim, é esse que Deus quer para nossa redenção. Aí diz mais, o apóstolo Pedro estava falando de la redenção, porque ele sacrifício que hacemos a cada dia, de nossa mirada, de nosso comportamento, é isso que agrada a nosso Deus. É evidente que Pedro aclarou que, ao falar de santidade, se referia a uma santidade de los pecados. Está santo, se purificar de todos os pecados. Ele, Senhor Jesus, vindo para ser ele grande sanador, como tal, sanar os pecados de aqueles que reconhecem e querem cambiar. Deus não vai sanar quem não quer ser sanado. Deus não vai sanar se um não está disposto a pagar ele preço para ser sanado. Ele me sanou de meus pecados. Ele me sanou de la velha criatura que eu era, mas será que ele me sanou solamente porque ele quis sanar? Não, eu tive que fazer minha parte, minha entrega hasta hoje. Aí que está todos os dias negando-se e renunciando sua própria vontade. E o último versículo, 25, para finalizarmos ele capítulo 2. Pois vosotros andavas descarriados como ovelhas, pero agora habéis vuelto ao pastor e guardiã de vossas almas. Antes estávamos perdidos, mas hoje nosso Senhor Jesus é guardiã de nossas almas. Mientras eu permaneço agradando, sacrificando dia tras dia, Ele guarda minha alma, Ele protege minha alma hasta a morte, para levá-la a um lugar de descanso. É o que me chamou a atenção, foi esta frase. Pois vós outros andavas descarriados como ovelhas. Éramos perdidos, se acorda? Vivíamos dominados pela fé religiosa, emotiva, mas depois que encontramos a verdade, já não somos mais ovelhas perdidas, temos um pastor que guarde a nossa alma. Aí diz a explicação, os seres humanos, tanto os perdidos como os salvos, são chamados ovelhas.
ovelhas descarriadas. Esta foi também uma cita dele capítulo 53 de Isaías, versículo 6, que disse: todos nós outros nos descarriamos como ovelhas, cada qual se apartou por seu caminho, mas ele, Senhor, carregou em nele ele pecado de todos nós outros. Se não fuera ele, eu não estaria aqui. Se não fuera ele, você não havia encontrado a salvação, porque foi ele que nos salvou, porque pagou um preço caro, hasta ele Calvário. Porque, minha amiga e meu amigo, é isso que ele quer, que um esteja disposto a pagar este preço. Pense em tudo isso. Assim que terminar a classe, eu vou enviar ele estudo para todos vocês, para que você possa ler novamente. Próximo domingo estaremos e já vamos a meditar nele capítulo 3 da primeira epístola de Pedro. Vamos ler ele capítulo 3 para você meditar e aprender. Gostaria de acordar a todos, preste muita atenção, gostaria de acordar a todos que próximo sábado, la quarta, já houve 3. Você viu como foi forte ayer. Foi muito forte. Quando colocamos ele cinturão, você viu como foi forte que aconteceu. E vamos agora para a quarta reunião, e eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer e espiritualmente seremos avivados. Vamos agradecer a Deus, meu Deus e meu Padre, eu lhe agradeço por esses momentos em tua presença e que a cada dia estaremos sacrificando para estarmos em esta redenção, para estarmos sendo cuidado por este guarda, porque tu guarda nossa alma para que ela não se perda. Não queremos jamais ser ovelhas perdidas, mas ovelha de um pastor, que és ele, Senhor, que sana, que alimenta e que dá vida. Meu Padre, graças por tudo, em nome dele, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos, e se alguém necessita de ajuda, já sabe qual é ele telefone. 099 895 9144. É só você nos escrever ou chamar ou enviar uma mensagem de voz. Estaremos à disposição. Estamos à disposição de todos. Não espere que a coisa empeore para buscar ajuda. Busque ajuda. Logo tem plano para sanarmos a situação. Deus me los bendiga a todos e hasta amanhã nele programa Obreiros em Foco.